manifestações sociais varrendo o país, isolamento econômico e uma situação de segurança deteriorada na região. A República Islâmica do Irã está passando por um dos períodos mais difíceis de sua história. Será o fim do governo dos ayatollahs? Vamos analisar os processos que levaram à convulsão social e o ambiente geopolítico atual. Quais são as perspectivas de Teherã? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Em 13 de setembro de 2022, a Polícia da Moralidade deteve uma mulher de 22 anos, Mahsa Amini, por não estar cobrindo seu cabelo adequadamente. O hijab é obrigatório no Irã desde a Revolução Islâmica. Amini foi levada a uma delegacia e, horas depois, foi levada ao hospital já em coma, onde morreu 2 dias depois. De acordo com informações não oficiais, Amini foi espancada pela Polícia da Moralidade e um dos golpes na cabeça provavelmente a matou. A história da jovem, graças à internet, rapidamente circulou por todo o país. No dia seguinte à morte de Amini, em 17 de setembro, ocorreram as primeiras manifestações em frente ao hospital, que se espalharam pelo país nos dias seguintes. Porém, a morte de Mahsa Amini foi apenas um catalisador que levou às manifestações. As razões para o descontentamento social no Irã eram muito mais profundas. Em 2018, o presidente Trump se retirou do acordo nuclear com o Irã, assinado por Barack Obama em 2015. O governo Trump não apenas voltou com as sanções anteriores, mas também impôs múltiplos pacotes de sanções pesadas ao Irã. Como resultado, todos os setores da economia iraniana ficaram sob sanções dos Estados Unidos. O governo do presidente Trump perseguiu uma chamada campanha de máxima pressão contra o Irã. A pressão exercida foi tão grande que, temendo sanções, até mesmo empresas europeias que haviam assinado contratos lucrativos com os iranianos se retiraram daquele país. Joe Biden, durante a campanha eleitoral, anunciou sua disposição de chegar a um novo acordo. No início de 2021, haviam conversas em Viena sobre a reativação do JCPOA, acrônimo do Acordo Nuclear de 2015. No entanto, apesar de várias rodadas de negociações, nenhum acordo com o Irã foi alcançado. Em uma entrevista à Foreign Policy à época, o enviado especial dos Estados Unidos para o Irã, Robert Malley, não deixou dúvidas, abre aspas, "O Irã não está interessado em um acordo e estamos focados em outras coisas", fecha aspas. Os problemas do Irã não se limitam às sanções dos Estados Unidos. A economia iraniana sofre de uma série de problemas estruturais, entre os quais o intervencionismo estatal se destaca em primeiro lugar. Estima-se que até 40% do PIB do Irã venha de entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado. Essas entidades incluem principalmente as chamadas Boniads, fundações islâmicas de caridade, e empresas em que o capital é controlado pelo Estado. A maioria dessas entidades são mal administradas, incorrem em enormes desperdícios e corrupção. O melhor exemplo de uma empresa estatal é o Quartel-General Executivo da Diretiva do Imã, abreviado como CETAD. Essa entidade foi criada em 1989 por ordem pessoal do Ayatollah Khomeini. Em teoria, o CETAD deveria, usando seus poderes, apreender rápida e eficientemente ativos nas mãos dos inimigos da Revolução Islâmica e, em seguida, redistribuí-los às Boniads. Uma vez cumpridos esses objetivos, o CETAD deveria ser dissolvido, mas, na prática, foi bem diferente. O CETAD nunca foi extinto e, ao longo dos anos, acumulou riqueza, comprando participações em construtoras, bancos, empresas petrolíferas e ganhando enorme influência sobre a economia iraniana. Hoje, a riqueza do CETAD é estimada em mais de 100 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o CETAD permanece fora de qualquer controle estatal. A única pessoa que exerce controle sobre ele é o líder supremo. O parlamento, agências governamentais ou tribunais só podem intervir nos assuntos do CETAD a pedido pessoal do Khamenei.
O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica também tem grande influência na economia. Entre outras coisas, o corpo controla a Qattan Al-Anibia Construction, que, incluindo empreiteiros externos, emprega cerca de 1 milhão de pessoas e recebe bilhões de dólares em contratos estatais todos os anos. A tensa situação social no Irã também decorre da crise da fórmula atual do governo. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã permaneceu uma teocracia autocrática com todas as instituições sob o controle formal ou informal do líder supremo, cargo ocupado desde 1989 pelo Ayatollah Ali Khamenei. O sistema iraniano foi projetado para dar aos iranianos um substituto para a democracia. Afinal, o presidente e os membros do parlamento são eleitos diretamente. No entanto, isso apenas emula a democracia, porque o processo eleitoral no Irã é controlado pela instituição liderada pelo Ayatollah Ali Khamenei. O órgão fundamental no processo eleitoral no Irã é o Conselho da Guarda. É um órgão de 12 membros que aprova ou rejeita as nomeações para presidente e membros do parlamento. 6 membros do Conselho são eleitos diretamente pelo líder supremo. Outros 6 são propostos pelo parlamento ao chefe do judiciário. Porém, o chefe do judiciário é eleito pessoalmente pelo líder supremo. Como resultado, o Ayatollah Khamenei tem controle total sobre o Conselho da Guarda e, portanto, pode bloquear candidatos que ameaçariam sua autoridade. O controle total do líder supremo também é reforçado pelo fato de ele pessoalmente eleger todos os membros do Conselho de Prudência e Discernimento. Este é um órgão vital, pois resolve quaisquer disputas que surjam entre o parlamento e o Conselho da Guarda. Portanto, o controle total sobre o processo eleitoral iraniano está nas mãos do establishment, liderado pelo Ayatollah Ali Khamenei. Apesar disso, as eleições no Irã são uma válvula de escape para acalmar as tensões na sociedade. A participação eleitoral é alta, muito maior do que em outros países. Da derrubada do Shah até 2019, a média de participação nas eleições parlamentares no Irã foi de 61%, e nas eleições presidenciais, 67%. Porém, essa válvula de escape tem sido fechada nos últimos anos. A denúncia do JCPOA por Trump em 2018 e o retorno das sanções levaram o establishment iraniano a se afastar de pragmáticos como o ex-presidente Rouhani, que queriam um acordo com os Estados Unidos. Em vez disso, ele se voltou para os radicais, chamados de conservadores, vendo-os como os melhores para os tempos difíceis que se aproximavam para a República Islâmica. Em 2020, nas eleições parlamentares, o Conselho da Guarda bloqueou mais da metade das nomeações. A maioria eram políticos centristas e moderados. Dessa forma, o Ayatollah Khamenei e o Conselho da Guarda, controlado por ele, pavimentou o caminho para os conservadores ganharem poder. Nas eleições, essa linha dura obteve 76% dos votos. No entanto, a situação era tão óbvia para os eleitores que a participação foi de apenas 42%, o pior resultado eleitoral desde a derrubada do Shah em 1979. Um ano depois, quando ocorreram as eleições presidenciais no Irã, a situação se repetiu. O Conselho da Guarda novamente bloqueou as candidaturas de políticos moderados e garantiu a vitória ao candidato conservador Ebrahim Raisi. Mas a participação novamente foi magra, com 48%, o pior resultado da história nas eleições presidenciais iranianas. Como observa Sanam Vakil, do Chatham House, um dos pilares do Irã é a legitimidade eleitoral. Desde a Revolução, as eleições no Irã tiveram dois objetivos. Por um lado, elas forneceram a válvula de escape mencionada, e, por outro lado, tinham o objetivo de legitimar a continuada existência da República Islâmica. As eleições de 2020 e 2021, por outro lado, não cumpriram nenhum desses objetivos. Na verdade, tiveram o efeito oposto. Muitos iranianos, especialmente moderados, sentiram que seu voto não tinha importância, já que os resultados eram conhecidos antes mesmo da votação. E isso teve um efeito devastador sobre o sentimento público, que já era ruim pelas sanções dos Estados Unidos e a piora da situação econômica do país. Voltando às manifestações.
Elas duraram mais de 3 meses e sua dinâmica foi altamente volátil e imprevisível, dificultando a repressão pelas forças de segurança. Nas primeiras semanas, a maioria das manifestações ocorria nas universidades e no Kurdistão iraniano, de onde Mahsa Amini era originária. Mais tarde, o centro de gravidade das manifestações foi migrando para a província do Sistão e Baluchistão. As manifestações baluchistas, no entanto, não tinham tanto a ver com a morte de Amini, mas com o estupro de uma garota baluchi de 15 anos pelo chefe de polícia em Chabahar. Em 30 de setembro, ocorreram violentos confrontos com a polícia na capital provincial, Zahedan, com 40 manifestantes mortos. Algumas fontes dizem que houve mais vítimas, quase uma centena. O massacre de Zahedan teve o efeito devastador na situação em toda a província. Os guerrilheiros baluchistas, que atuavam na região há anos, começaram a atacar as forças de segurança iranianas em retaliação. O assassinato de 2 membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica em Zahedan atraiu mais atenção na mídia ocidental, e houve mais ações semelhantes. Até meados de novembro, as autoridades iranianas conseguiram controlar a situação nas áreas baluchistas. Porém, o foco das manifestações voltou-se novamente para as áreas curdas. Grandes manifestações levaram a polícia local a perder o controle da situação. Teherã agiu implacavelmente. Em 14 de novembro, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica abriu fogo no Kurdistão iraquiano. Ao mesmo tempo, foi iniciada uma narrativa de que as manifestações eram apoiadas por grupos curdos que atuam no lado iraquiano da fronteira. Enquanto estava em Bagdá na época, o comandante da força de elite Quds, o general Esmail Ghani, teria ameaçado os iraquianos com uma invasão terrestre. Alguns dias depois, em 18 de novembro, as tropas entraram em várias cidades localizadas no Kurdistão iraniano. Os manifestantes tentaram resistir, mas tiveram poucas chances contra as tropas bem armadas e treinadas do corpo. Foi assim que as manifestações iranianas entraram em um novo nível, a pacificação militar das cidades curdas. Os confrontos em Zahedan, no Baluchistão e outras cidades resultaram em aproximadamente 500 pessoas mortas. As autoridades iranianas dispõem de um amplo aparato repressivo e as ações contra os manifestantes vieram em vários níveis. O acesso à internet e a livre circulação de informações foram restringidas. Se manifestações ocorriam em um determinado local, a polícia e a Organização para a Mobilização dos Oprimidos, popularmente conhecida como Basij, eram imediatamente deslocadas para lá. O Basij é uma organização de voluntários que faz parte do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Enquanto o corpo é uma formação de elite, o Basij é uma milícia. Essa tropa paramilitar se concentra em promover os ideais da Revolução Islâmica e reprimir manifestações. As manifestações no Kurdistão iraniano mostraram que, se a polícia local perder o controle da situação, tropas do Basij são enviadas. Se elas também não conseguirem quebrar a resistência, então as tropas regulares do corpo entram em ação. As autoridades iranianas também combateram as manifestações pela guerra de informação. Desde as primeiras semanas das manifestações, líderes iranianos, liderados pelo Ayatollah Khamenei, tentaram culpar os Estados Unidos e Israel, acusando esses países de tentar realizar uma revolução colorida no Irã. As autoridades também tentaram quebrar a unidade dos próprios manifestantes, o antigo princípio de dividir para conquistar. Em setembro, as patrulhas da Polícia da Moralidade foram suspensas. Durante várias semanas, as autoridades iranianas e o ex-presidente Raisi enviaram sinais de que estavam dispostos a fazer concessões. Embora não houvesse possibilidade de mudar a lei sobre o hijab, retornar a uma interpretação mais flexível dela parecia possível. Tal interpretação flexível existia durante a presidência de Hassan Rouhani, que chegou a criticar as atividades da Polícia da Moralidade. Deixem as pessoas escolherem seu próprio caminho para o céu. Não podemos enviar as pessoas ao céu à força ou com chicotadas. Esses anúncios de reformas ou interpretações mais flexíveis das leis eram uma tentativa de dividir os manifestantes e desencorajar novas manifestações por aqueles que saíram às ruas apenas em nome do hijab. Porém, a realidade se impôs.
Em 2023, o parlamento do Irã agravou a lei do hijab. Agora, as mulheres que se recusarem a usar o véu serão punidas com até 5 anos de prisão. Outra ferramenta de repressão usada pelas autoridades iranianas são as prisões em massa. A partir de setembro, mais de 15 mil pessoas foram presas no Irã por participar de manifestações. Os procedimentos judiciais são conduzidos muito rapidamente e as sentenças são muito severas. As primeiras sentenças de morte apareceram rapidamente e em 8 de dezembro daquele ano, a primeira execução foi realizada. Os ayatolás não viam as manifestações de 2021 como uma ameaça ao seu poder. Pareciam acreditar que as manifestações eram muito pequenas e mal coordenadas. No entanto, 3 meses após o início delas, com o envolvimento de forças significativas do Basij e da Guarda Revolucionária, as manifestações não tinham sido totalmente suprimidas. Uma análise da situação econômica, política e social do Irã nos leva a concluir que a República Islâmica passou por um dos períodos mais difíceis de sua história. Este período foi e ainda é mais difícil porque o Irã não enfrenta uma única crise, mas várias crises ao mesmo tempo e em diferentes níveis. Desde 2018 e o retorno das sanções dos Estados Unidos, a situação econômica do Irã se complicou. As esperanças depositadas na posse de Joe Biden na Casa Branca provaram ser equivocadas. Em vez da reativação do JCPOA, o governo Biden continuou a campanha de máxima pressão de Trump e manteve o apoio a Israel durante toda a atual crise. A pressão também levou a uma saída de capital europeu do Irã. Teherã está procurando parceiros comerciais alternativos em Moscou, Pequim, Nova Delhi e nas capitais da Ásia Central. Em 2023, o Irã tornou-se membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai, que reúne, entre outros, Rússia e China, os principais adversários dos Estados Unidos. No entanto, a cooperação com esses países tem suas limitações. Eles não podem fornecer a tecnologia necessária para modernizar o setor petrolífero do Irã. Além disso, até empresas chinesas temem sanções dos Estados Unidos. Em 2019, por exemplo, a estatal chinesa CNPC retirou-se de um contrato de 5 bilhões de dólares para desenvolver o campo de South Pars. A situação internacional no Oriente Médio também joga contra o Irã. Desde a conclusão dos acordos de Abraão e o estabelecimento de relações entre Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Israel, observa-se uma rápida expansão da cooperação entre as monarquias árabes do Golfo e o Estado judeu. Parecia apenas uma questão de tempo até que os sauditas se juntassem ao bloco, até que o Hamas atacou Israel. Porém, o Irã ainda teme que a expansão da cooperação árabe-israelense leve a uma aliança militar anti-iraniana, mudando o equilíbrio de poder na região. Os iranianos também estão preocupados com a situação no Cáucaso. Com a invasão russa da Ucrânia, Moscou não pode agir com força na região. O Azerbaijão e a sua aliada Turquia estão adotando uma postura cada vez mais assertiva e tentando se impor sobre a Armênia. O Irã quer manter o frágil status quo, declarando seu apoio à Armênia. Em 2021, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica realizou manobras militares ao longo da fronteira com o Azerbaijão, simulando a travessia do rio fronteiriço Aras. Ao mesmo tempo, o Irã não pode dar-se ao luxo de antagonizar a Turquia demasiadamente, que ajuda grandemente Teherã a contornar as sanções dos Estados Unidos. Porém, o que mais preocupa os iranianos é a falta de perspectivas de melhoria rápida. A situação econômica é ruim, o descontentamento social está crescendo e a situação internacional está tornando-se cada vez mais perigosa. Como se isto não bastasse, o apoio iraniano à agressão russa contra a Ucrânia com o fornecimento de drones dificultaram muito as conversas sobre a reativação do JCPOA. O establishment iraniano está tentando lidar com a situação, aumentando a influência de políticos linha dura para garantir a sobrevivência da República Islâmica. O tempo dirá se tal política dos ayatolás lhes garantirá a permanência no poder.